Um pai pode se tornar espírito protetor do seu filho depois que ele desencarna? As cidades, os estados, as aglomerações de pessoas, de indivíduos, têm espíritos protetores também? Vamos responder estas perguntas e outras no vídeo a seguir. Encontro com Kardec. Programa de divulgação e estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, canal de estudo e divulgação do Espiritismo. Hoje nós damos continuidade ao estudo da doutrina espírita pelo Livro dos Espíritos, no Encontro com Kardec número 39. Nas duas últimas semanas, nos encontros 37 e 38, nós vimos duas partes sobre as perguntas sobre os anjos guardiões, os protetores, porque é um pouco extenso o número de questões, dividimos em três. Então esta, hoje, é a última parte que nós falaremos sobre os anjos guardiões. Eu sempre sugiro que faça uma prece antes de começar o estudo. Então, nesse momento aí agora, você pode dar uma pausa no vídeo, fazer uma prece de 30 segundos, 1 minuto, pedindo aos amigos espirituais, a seu anjo de guarda, que te traga bons fluidos e esclarecimento para poder acompanhar esse trabalho que a gente faz e que seja bom para todos nós. E logo em seguida, você continua, tira a pausa e continua a ver o vídeo. Essa é a minha sugestão, para que todos sempre sintonizem com bons espíritos. Vamos ao estudo, portanto. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Perguntas a 521. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Podem ser contados entre os de classe mediana? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção supõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Mesmo no estado selvagem ou de inferioridade moral, os homens também têm os seus espíritos protetores? Em tal caso, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue de perto o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, por vossa vez, tornar-vos o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que chegou. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil, mas ele roga, num momento de despreendimento, que um espírito simpático o assista nessa missão. Aliás, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. O espírito encarnado, sobretudo onde a existência é material, acha-se sujeito demais ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Por isso, os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que, se um deles faltar por uma razão qualquer, será substituído por outro. Aqui nós temos questões bastante interessantes, porque ele começa perguntando
se todos os espíritos protetores pertencem à classe de espíritos elevados. No encontro anterior, nós falamos alguma coisa sobre isso, sim, que para ser um espírito protetor, ele precisa ser um espírito bom. Nós temos os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e espíritos puros. Só que até os espíritos bons, existem divisões de classes, de categorias, mas não de importância, uma mais importante que a outra. Não é isso. Mas de umas características básicas que Kardec enumerou e que os espíritos concordaram que fosse divulgado dessa forma. Então, na categoria de espíritos bons, eles já não têm as vaidades que a gente tem, o egoísmo, a predominância do bem. Então, em breve nós vamos fazer até um vídeo justamente falando sobre essas categorias. Então ele pergunta se os espíritos protetores todos eles são elevados. Sim, todos os espíritos protetores pertencem à classe de bons espíritos e cada um deles, dependendo de cada espírito, tem um grau de elevação ou de conhecimento que seja útil e necessário para acompanhamento e proteção daquele que está encarnado ali. Então, de uma forma geral, todos eles são espíritos elevados, mais elevados do que o que normalmente nós temos aqui na Terra, por exemplo, ou então em outros planetas como o nosso, de provas e expiações. Então, esses espíritos bons praticamente já não têm, como eu já falei, essas vaidades, egoísmo, esse apego ao material. Por isso é que eles podem, segundo a divindade, no caso, a permissão de Deus, fazer esse trabalho de acompanhamento, né? Então, a pergunta seguinte diz que o espírito que está em boas condições podem proteger aqueles que ficaram, né, que ficaram aqui na Terra e que sobrevivem. Quando a gente desencarna, depende muito do nosso grau de evolução. Se nós já estivermos num nível de espírito bom, a gente poderá sim ser protetor de outros espíritos aqui na Terra ou em qualquer outro lugar, em qualquer outro mundo que sejamos designados, né? Mas se a gente não conseguiu ainda se desprender das paixões principais ligadas à matéria, no caso aqui na Terra principalmente, nós não vamos conseguir, isso é fato, não vamos conseguir ser protetores. A gente pode sim ser aquela categoria, aquele grupo de espíritos amigos, espíritos familiares, que estão sempre ajudando alguns espíritos. Isso sim, é diferente de ser um anjo de guarda, no caso, um espírito protetor, que a gente chama de anjo de guarda, né? E tem a outra questão aqui que ele pergunta se no estado de selvageria ou de inferioridade moral, esses, no caso de selvageria, por exemplo, e das pessoas que são os criminosos, por exemplo, têm uma inferioridade moral, se eles têm espíritos protetores. Sim, todas as pessoas, todos os encarnados, em quaisquer mundos no universo, têm espíritos protetores, sempre. O que não quer dizer que aquela pessoa vai fazer o seu trabalho na direção do bem, vai se evoluir de alguma forma. Não, ele pode cada vez, se prejudicar nesse sentido e buscar o lado mal. E não dá ouvido para o seu anjo de guarda, que procura dar-lhe sugestões boas, e passa a dar ouvido a espíritos maléficos que estão junto dele. Então, de qualquer maneira, eles têm um anjo de guarda, o que a gente chama, né, que são os espíritos protetores. Sempre. Todas as pessoas têm. Aí a última pergunta aqui, nesse primeiro bloco, foi: quando um pai vela pelo filho e reencarna, ele continua a velar por ele? De uma certa forma, sim. Por quê? Se você está numa condição de desencarnado e é um espírito já bom, reencarnar novamente, próximo àqueles a quem você protegia, caso precisem desse apoio, desse amparo, dessa proteção, e muitas vezes como pai novamente, ou como irmão, ou até como um filho, como um neto. É uma forma que você tem de continuar velando por aquela pessoa. Nós já comentamos isso aqui em outros estudos, que você tem casos de netos que reencarnam para ajudar o seu avô de alguma forma, sua avó, o seu pai, o seu irmão, seu amigo, de alguma forma a evoluir. Então é a mesma coisa aqui. Então ele pode sim reencarnar e aqui, de uma certa forma, estará ajudando, mas não como espírito protetor.
ele vai reencarnar, mas não será o espírito protetor, porque estará encarnado. Outro espírito bom dessa categoria estará no lugar dele como protetor. E ele, como encarnado, terá, evidentemente, se comprometeu a isso, como estar em companhia desse a quem ele quer proteger, seu antigo protegido, e ajudá-lo de alguma forma aí na senda do bem. É dessa forma que funciona. Além do espírito protetor, haverá também um mau espírito ligado a cada indivíduo com o objetivo de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é bem o termo. É verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontram ocasião para isso. Quando, porém, um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser ouvido. Então, haverá luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixe influenciar. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que por ele se afeiçoam e se interessam, como também tem os que o assistem no mal. Os espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Parece resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus. Sim, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam, seja qual for o seu caráter. Não, você vê que a conclusão é que, seguindo essas últimas questões passadas agora, é que a gente fica aquele folclore antigo, né, de você ter o anjinho e o diabinho, né? Não tem um negócio assim, tem um anjinho que fala de um lado, o diabinho do outro, e um puxa para o bem, puxa para o mal. Que todo mundo tem isso. Não. À luz da doutrina espírita, diante da doutrina espírita, isso é muito claro, não, a pessoa não tem obrigatoriamente um protetor ruim, um mau anjo. Tem sim um protetor elevado, que já falamos, que cuida dela, vai estar sempre ali procurando ajudar. Só que dependendo do grau de sintonia desta pessoa, ela pode sintonizar com outro tipo de espírito, outros espíritos, tipo não é bem o termo, mas outros espíritos de uma vibração inferior em que se assemelhem. Então você vê, por exemplo, um alcoólatra que tem um espírito protetor, ele vai sempre sugerir para que o alcoólatra não faça aquilo, não tome aquele caminho. Mas só que outros espíritos desencarnados que não têm a evolução do espírito protetor, veem aquele alcoólatra, vão querer estar perto dele, instigando a que ele beba cada vez mais, até para tentar sentir de alguma forma, através daquele encarnado, as sensações do alcoolismo. Isso é só um exemplo. Ou do narcótico, ou do ódio, né? Ou da irritabilidade, ou, se a gente tem visto muito ultimamente, muitas agressões no meio do esporte, no meio das torcidas. Então, é isso. Não, a pessoa não tem, nenhum de nós tem um anjo bom e um anjo mau. Não, isso não acontece. Mas ele tem aqueles espíritos que acabam se assemelhando às vibrações dele e acompanham, né? E nesse caso, o espírito protetor, ele procura orientar o lado do bem, mas nem sempre e muitas vezes, infelizmente, a gente não escuta e acaba fazendo besteira, seguindo o conselho de outros que não deveriam ser aqueles. E nós temos sempre um espírito protetor. Você pode ter, como nós já falamos, e eu repito, o livro deixa muito claro nisso, nós podemos ter uma equipe até de espíritos familiares, amigos, que estão conosco, sempre tentando nos ajudar. Mas o espírito protetor, o anjo guardião, chamamos assim, somente um. Nós não temos vários. Isso é fato que não. E ele também dá uma questão aqui, ele pergunta se os espíritos que estão conosco, se eles estão ali em missão. Sim, muitas vezes estão em missão. Vou te dar um exemplo aqui muito claro que a gente fala toda hora. Chico Xavier e Emmanuel. Era uma missão do Emmanuel orientar e amparar Chico Xavier enquanto encarnado. É uma missão. É uma missão de Joana de Ângeles amparar Divaldo Franco em todos os trabalhos que ele tem feito desde a mocidade.
Quer dizer, pode ser uma missão. Nesse sentido, missão que ele se refere aqui, essa missão como um missionário, aquele espírito que veio para desenvolver algumas etapas da humanidade ou ajudar o seu protegido a desenvolver isso, como os exemplos que eu dei. Dei 2 exemplos aqui. Mas a missão, a atuação do espírito protetor é sempre uma missão, porque ele assumiu aquela condição, ele não foi obrigado a fazer aquilo, ele assumiu, portanto, ele tem aquela obrigação, entre aspas, responsabilidade, e ele faz aquilo de bom grado, então passa a ser até uma missão para ele, não confundindo com os espíritos amigos, né, que estão sempre procurando ajudar. Aí voltamos ao fato de que, nesse momento, você pode ter uma série de espíritos do seu lado que estão querendo o seu mal, ou achando que estão lhe fazendo bem, estão te levando para o lado errado, que não seria o lado do bem, o lado que o protetor estaria te indicando. Isso é muito claro nesse sentido. E ele aqui no final, na linha A, no parágrafo, ele diz que parece lícito inferir que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus. Sim, e deixa muito claro que você pode ter uma simpatia por um espírito que não é mau, mas acaba te levando para o lado mau, ou até mal. Tudo depende da sua evolução e do seu entendimento enquanto espírito e enquanto encarnado. Depende do seu nível evolutivo, do seu nível moral. Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, a fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder de que dispõem, quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por impulso próprio e não em virtude de uma missão. A constância dessa ação varia conforme o acesso mais ou menos fácil que encontre no homem, pois este é sempre livre para escutar ou repelir a voz do gênio mau. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? De fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos de que se servem outros espíritos maus para melhor subjugá-las. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Nossos bom e mau gênio poderiam encarnar a fim de nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Isso acontece algumas vezes. Frequentemente, porém, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se apegam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças.
Aqui ele volta à questão dos espíritos familiares, na 514. Então diz, os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores. Então ele diz que há gradações na proteção e na simpatia, que a pessoa pode dar o nome que ela quiser. Os espíritos protetores já deixamos muito bem claro e o que é. E o espírito familiar, a gente também já deixou muito bem claro o que é. E logo em seguida Kardec faz um resumo, e ele começa dizendo até assim, das explicações e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir que o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, é o que tem a missão de acompanhar, veja, missão, de acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior, são no mínimo bons espíritos, com relação ao protegido. E os espíritos familiares se ligam às pessoas por laços mais ou menos duráveis, com a finalidade que eles têm lá dentro do seu poder, que é muito restrito quase sempre, porque não são espíritos protetores. Então, praticamente diz aqui. E o tal do mau gênio, resumindo, é aquele espírito imperfeito ou perverso, que muitas vezes está aqui acompanhando a pessoa e aquela pessoa acaba permitindo e dando ouvido a essas informações ruins, aos conselhos e observações ruins que esse espírito está fazendo, né? É assim. O que se há de pensar das pessoas que se ligam aos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Mais uma vez, deixa claro, você tem um espírito que pode estar com você, familiar ou protetor ou amigo, diferenciando-se essas classes aí, né? Há uma diferença grande, já falamos disso, toda hora nós falamos sobre isso, e pode ter o espírito mau que vai te levar para o outro lado. Efetivamente, tem pessoas que exercem influência sobre outras pessoas. Isso é normal, no nosso dia a dia a gente vê isso. Você pode até reparar no seu ambiente de trabalho, talvez na sua família, alguma pessoa que você cita e fala, poxa, fulano tem uma ascendência grande sobre cicrano, sobre elano, sobre delano, né? Ou no trabalho isso pode acontecer. O espírito é a mesma coisa. Então, o espírito, às vezes, aquele espírito familiar, né, pode estar tentando te ajudar, mas um espírito mais perverso pode ter até uma ascensão sobre aquele e afastar aquele. Esse espírito perverso só não consegue afastar, abafar as ações do protetor. O protetor é que pode, mediante a sintonia do protegido, se afastar. Porque, inclusive, é um detalhe importante de falar aqui, que o espírito inferior, a maioria das vezes, ele não vê o anjo de guarda da pessoa, daquele espírito encarnado, porque a faixa vibratória deles é diferente. Então, muitas vezes, esse mau espírito que está ali aconselhando pelo lado do mal, ele nem percebe a presença do espírito protetor, que é um espírito bom, pertence a outro patamar, como a gente brinca e fala, e é verdade. Isso moralmente, repito, não tem nada de vaidade, nada de ser mais importante que o outro, é chefe do outro, isso não existe. O mundo espiritual isso não existe. Existe na Terra, lógico, quando a gente desencarna, você leva isso, mas nos espíritos bons, não. Eles já se desapegaram desse tipo de sentimento. Então, repetindo, muitas vezes o mau espírito nem percebe que o bom espírito está ali ao seu lado. E muitas vezes o bom espírito, que é o protetor, por utilidade, por orientação superior, ou de alguma forma, ele pode até interferir e se fazer presente para aquele espírito mau, para inibir as ações dele, que é como se fosse uma luz refletindo que ele não consegue enxergar direito. Então diz assim, poderiam os nossos bons ou maus gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanharem na vida? Também já foi falado isso anteriormente, e que você pode, até sendo um espírito protetor e querendo acompanhar numa encarnação aquele seu protegido, você reencarna como filho, como neto, como irmão, como amigo, seja lá o que for, e vai continuar ajudando. A mesma coisa o espírito mau. O espírito mau, só que ele, quando vai reencarnar, ele é orientado, ele é impingido ao caminho do bem. Ele encarna com a missão do bem, ele não encarna para fazer o mal. Ninguém reencarna para praticar o mal. As pessoas, os espíritos, reencarnam como pessoas para fazer o bem. Só que, estando encarnados,
é que eles deixam aflorar as paixões ruins que eles têm, o lado ruim que ele tem. Aí é que ele acaba se cercando, inclusive, como já dissemos aqui, por vibrações, outros espíritos também ruins. Então, é praticamente que diz aqui essa questão, se poderiam os nossos bons ou maus gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanhar na vida. Pode. Repetindo que o mal não vai encarnar para fazer mal. Ele vai encarnar para tentar melhorar de alguma forma, te ajudar. Só que, infelizmente, ele muitas vezes não consegue e acaba pendendo para outro lado, né? E, em seguida, nós temos a questão de que se haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-los. Sim, existem, diz assim, alguns espíritos, vou até ler, se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. A gente diz assim, o espírito da minha família é um espírito muito superior, porque a nossa família é de uma classe X, Y, Z. Não, isso não existe. Isso não existe. Agora, assim, os espíritos podem estar mais vezes, vamos dizer para ficar bem claro, mais vezes se propondo a ser protetores de um grupo familiar, de uma casa. Eu, por exemplo, com a minha família, com meus 2 filhos, netos, esposa, noras, eu posso ter um espírito protetor, algum deles, que tenha essa incumbência, que queira e que tenha se prontificado, né, se prestado a fazer essa incumbência de orientar a família. Então ele orienta um, orienta outro de uma forma geral. Isso realmente pode acontecer sim, mas não tem nada a ver com orgulho, não. Ele está me orientando, está orientando a família para continuar aquela família tradicional, uma família rica, ou uma família tradicional do esporte, ou uma família tradicional do, sei lá, do que for, da ciência. Não no sentido do orgulho das raças. Isso está muito claro aqui. Assim como os espíritos são atraídos para alguns indivíduos em razão de suas simpatias, dar-se-á que sejam atraídos também por motivos particulares para as reuniões de certas criaturas? Os espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominem. Os espíritos imperfeitos se afastam do que os repelem. Consequentemente, o aperfeiçoamento moral das coletividades, assim como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, pois essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, assim como dos indivíduos. Certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que se dedicam a elas? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que o invocam, quando os julgam dignos. Mas que quereis que façam com os que pensam ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. A questão 518, que acabamos de ver, ela complementa todas as outras aqui, falando praticamente a mesma coisa, mas você veja como é que Kardec era tão detalhista e com a ajuda dos espíritos amigos, dos espíritos superiores, para deixar sempre muito claro, né? Então, eles podem eles são atraídos pela simpatia, como nós já falamos mais várias vezes aqui, pelas simpatias, pelas tendências. Então, sim, os espíritos bons, os espíritos benéficos, benevolentes, familiares ou amigos, eles vão se sentir atraídos por aquelas
aquelas pessoas a quem eles se assemelham, podendo ser pessoas individualmente ou podendo ser até o seio familiar, como nós já falamos aqui. E mais adiante na pergunta 519, pergunta se as aglomerações, como as sociedades, né, se têm espíritos protetores. Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas caminhando para um objetivo comum. Então, os grupos de indivíduos, as cidades, os estados, os países, até o planeta, têm espíritos protetores que estão ali imbuídos da missão de fazer com que aquele grupo progrida de alguma forma. São espíritos que cuidam das nações, por exemplo, não é? O maior exemplo que nós temos é o maior exemplo, modelo e guia que nós tivemos no planeta Terra, que foi Jesus, que é o nosso governador, a gente chama de governador, que acompanha o planeta Terra desde a formação da Terra até hoje. Ele é um espírito protetor de todo o nosso planeta. Então nós temos assim, da mesma forma, espíritos protetores. Agora, não confunda isso com os, como é que se chama, como por exemplo, no Rio de Janeiro, em que tem lá a proteção de São Sebastião, né? O patrono da cidade do Rio de Janeiro é São Sebastião. Isso não quer dizer que o espírito protetor da cidade do Rio de Janeiro seja o que foi São Sebastião. Isso não, porque isso foi uma designação dada pelos homens, e principalmente pela Igreja Católica, que é quem determinou o nome São de Santo, né? Santo Sebastião, São Sebastião. E no fundo, a gente pergunta assim, para que saber? Para quê? Você quer saber o nome? Como disse no início das perguntas, você pode dar o nome que você quiser. Acabou, você dá o nome que você quiser. O que importa é a vibração que você tenha positiva para aquela finalidade dali, ou daquele indivíduo, da família, do grupo, da cidade, do estado, seja do planeta, seja lá o que for, né? Isso é muito importante. E aí, pergunta aqui se os espíritos são de natureza mais elevada do que outros, e deixa claro que é tudo em relação ao seu grau de adiantamento. Vou até pegar o exemplo de outra pergunta, uma das anteriores, que ele diz assim, você não vai botar um professor de filosofia para orientar uma criança, né? Para ensinar uma criança. Não, você não precisa fazer isso. Você vai colocar um professor para educar a criança dependendo do nível dela. Você não vai falar de filosofia com a criança. Então, tudo depende da evolução daquele espírito, ou daquele país, ou o que seja, né? Das aglomerações, né? No caso das coletividades, você vai colocar, vai estar lá, vai se prontificar, e Deus vai permitir, através de Jesus, aqueles espíritos com a característica para fazer com que aquele grupo evolua. Isso é tudo sempre segundo a prática. Tudo tem que ter uma utilidade. Então, aquele espírito que pode ser um povo muito mais voltado para a ciência, com outro para a espiritualidade. Por exemplo, a Índia é um país muito voltado, com muita gente lá, né? Mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, muito voltado para a espiritualidade. É diferente do Japão, por exemplo, que tem um lado espiritual, mas é muito voltado para a ciência, para a tecnologia, como outros países também têm essa mesma conotação. Então, eu espero ter sido bastante claro nesse sentido. Vai depender muito de cada um. Cada um tem aquilo que é necessário e que Deus permite que seja feito daquela forma, né? E a última pergunta, ele diz se pode auxiliar o processo das artes. Sim, claro que sim. Existem espíritos que, por exemplo, certamente tem algum espírito protetor no sentido de orientador, do Museu do Louvre de Paris, por exemplo, ou do Museu de História Natural de Paris, ou do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou do Museu Imperial de Petrópolis. Pode sim ter ali, e certamente terá um espírito protetor que se encarrega da orientação daquelas pessoas que estão ali. Isso está muito claro em todas estas questões.
que nós vimos aqui sobre os anjos guardiões e os protetores. Há uma explicação aqui de Kardec, uma nota, em que eu, ao invés de passar na tela, que vocês viram que a última tela foi da pergunta 521, em que eu vou ler aqui para ficar bem objetivo. E eu aconselho vocês a lerem também, né? Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses, Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos que nada mais são do que espíritos superiores sobre várias designações. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que, nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhe votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Falamos disso aqui. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos, determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião dos homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que se lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Essa nota de Kardec resume toda a informação do Livro dos Espíritos sobre os anjos guardiões e como que eles atuam e, de uma forma geral, junto de todos nós, sempre pela semelhança de sentimentos, de pensamentos, através das vibrações. Esse foi o estudo, encontro número 39. Eu espero encontrar vocês aqui na próxima semana, no encontro número 40. Eu sempre peço que, se não fez até agora, se inscreva no canal, ative aquele sininho de todas as notificações para poder receber as informações dos novos vídeos, porque aqui no canal nós não temos apenas os vídeos sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Nós temos de outros temas também, inclusive em breve eu vou colocar alguns temas mais específicos, como a escala espírita, por exemplo. Eu peço que vocês acompanhem, se inscrevendo e deixando aquele joinha, que é muito importante para o crescimento do canal, para que outros também possam ter acesso a essas informações. Não se esqueça de fazer uma prece final, eu sempre sugiro dessa forma, ao terminar de ver o vídeo, e eu, como eu já falei, espero encontrá-lo na próxima semana. Fiquem na paz.